Eu diria que elas ficaram com uma das tarefas mais difíceis dentro desse texto e desse livro, que é situar para a gente a crítica, né? A retomada barra crítica, que retomada em alguns pontos, né? Que a Judith Butler faz sobre a teoria freudiana, né? Então, conversei com elas, elas estão super afinadas com a discussão e rimos um bocado falando sobre esse texto hoje, não foi, Luísa? E Com certeza. e nós vamos fazer esse debate hoje. Então, a grande maioria do texto é basicamente sobre isso, né? Como é que a Butler constrói os argumentos dela contra essa leitura edipiana que o Freud faz do desejo e do sexo barra gênero, né? Eu falo de que é um capítulo assim, bastante denso, é uma passagem do capítulo bastante densa e bastante complexa, pelo fato, né, da discussão advinda da teoria freudiana não ser uma teoria de fácil compreensão. Mas as meninas estão bem afinadas pelo que elas me apresentaram hoje à tarde, e a gente vai dar início naquela mesma sistemática, né? Depois eu faço alguns comentários e em seguida a gente parte para as questões para elas ou para mim a partir das colocações que porventura vocês venham a fazer, tá? Então fiquem à vontade, meninas. Boa noite, gente. Tá funcionando direito aí? Tá. Então, antes de tudo, é importante a gente falar de qual obra da Butler a gente está retratando nessa parte do livro da Sally, que é o capítulo 2 do livro dela, Gender Trouble. E nesse capítulo do livro, ela faz uma interrelação sobre a questão de proibição, psicanálise e produção de uma nova matriz heterossexual, e realizando interpretação da teoria Foucaultiana, das teorias pós-estruturalistas e psicanalíticas de gênero. E Sally divide em 2 pontos o que vai ser, mais ou menos, né, tratado nessa parte que ficou comigo e com Luísa. Que a primeira parte seria o desenvolvimento da teorização discursiva da produção cultural do gênero, em que, segundo Sally, Butler considera o gênero uma construção do discurso e da linguagem e não um fato natural. Além disso, também é o estudo do sentido de lei barra norma para Butler e o estudo sobre a teoria do poder de Foucault, o que a autora, que acho que Luísa vai explicar melhor que eu, a autora tem o seu conceito sobre lei, sobre norma, e que a lei era incorporada e como o efeito da incorporação dessa lei são produzidos corpos que significam essa lei sobre o corpo e através do corpo. Para Butler, a lei é múltipla, proliferativa, potencialmente autossubversiva, em oposição à lei, por exemplo, lacaniana, que é uma lei única, proibitiva e rigidamente repressiva. O capítulo do livro Gender Trouble vai se debruçar também sobre o conceito de matriz e produção. O que seria essa matriz para Butler? Qual o sentido que ela atribui à matriz? E que o sentido, acredito eu, do termo matriz para ela é como se fosse um molde, onde o sujeito é modelado e a matriz é, ao mesmo tempo, produzida e consolidada segundo as teorias de Butler.
Amiga, passa o slide. Obrigada. Butler vai se basear, né, como eu já falei, no estudo de... não sei se estou falando correto, né? Levi-Strauss, sobre as estruturas de parentesco e as formulações psicanalíticas de Lacan, Rivière e Freud. E também vai basear a teoria psicanalítica em estudos pós-freudianos do Abraham e da Torok. Eu não sei se é assim que fala o nome dela. E no pós-estruturalismo Foucaultiano. Então, antes de tudo, a gente tem que entender, assim, né, superficialmente, na medida do possível, o que seria o conceito de luto e de melancolia. E antes de eu falar disso, ela não fala muito sobre isso no livro dela, a Sally, sobre o que seria esse ego, o id e o superego. Então, só para a gente se situar, dei uma pesquisada aqui, e o id seria o componente inato dos indivíduos, que as pessoas nascem com eles. O ego surge a partir da interação do ser humano com a realidade, adequando os seus instintos primitivos ao ambiente em que ele vive. E o superego se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. Nisso, a gente começa a tratar do sentido de luto e de melancolia, que ela bebe muito do Freud. Então, só para me situar, estou aqui com o livro aberto. Está aqui aberto. E o que seria o luto? O luto é uma reação a uma perda real. E ele vai se diferenciar da melancolia, porque a melancolia, em um primeiro momento, seria uma sensação incerta de perda, que se assemelharia a uma depressão. Mas, em um segundo momento, Freud, na obra dele, O Ego e o Id, não trata mais essa melancolia como uma patologia, e sim a melancolia como uma formação do ego. Minutinho. Então, a partir disso, ela traça alguns termos, né? Essa parte é bem conceitual, que são os seguintes termos. Primeiro, o processo de identificação, que é um conceito central das teorias do Freud e que é uma resposta à melancolia, que consiste em internalizar o objeto perdido no ego. Seria essa identificação que a criança estabelece com os seus pais. E entender também o que é introjeção é muito importante, porque a introjeção é uma espécie de identificação. É um processo pelo qual o sujeito transporta objetos do mundo externo para dentro de si e preserva no seu ego. E que, na verdade, a identificação se dá através desse processo de introjeção. O ego seria, então, o depósito de todos os desejos que o ser tem que abandonar, e, como diz Freud, o caráter do ego é um precipitado de catexias objetais abandonadas, e ele contém a história dessas escolhas do objeto. Passa, por favor. E aí é quando a gente vai chegar no termo da Butler sobre heterossexualidade melancólica. É importante a gente falar o que seria o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Eu acho que quase todos nós temos mais ou menos uma ideia do que é esse complexo de Édipo, mas é a paixão que o filho desenvolve pela sua mãe na infância, e o de Electra é a paixão que a filha desenvolve pela sua mãe durante a infância, e que, diante disso, ela estabelece uma relação de identificação com a sua mãe e deseja assumir o posto da sua mãe na relação marital da mãe com o pai. E Freud vai tratar isso nessa heterossexualidade melancólica da seguinte forma.
Freud acredita nesse trecho que eu coloquei aí no slide, para vocês verem. Eu acho importante a gente entender como Freud trata esse Édipo freudiano na sua teoria, porque surgem muitos questionamentos e eu acho que a crítica da Butler é exatamente em relação a isso, de que o complexo de Édipo, na teoria do Freud, é visto de uma forma binária entre o homem e a mulher, e até acontecem críticas pela sua perspectiva machista e misógina. Nessa partezinha que eu coloquei no slide, tem alguns trechos de uma obra dele em que ele aborda sobre a masturbação feminina. E aí eu coloquei essa parte porque eu acho importante a gente dar uma analisada na forma que ele retrata isso. Nas partes destacadas em negrito, é como se ele caracteriza o clitóris e a masturbação fálica, que seria a masturbação feminina, como o exercício de uma inveja relacionada ao pênis masculino, porque não há maneira de você competir com o pênis. Então, para ela se tornar uma mulher e ter a sua feminilidade desenvolvida, ela precisa se desfazer disso, abandonar tudo isso e se desfazer. E quando ela se afasta disso, para ele é um processo de masculinidade e se afasta da masturbação masculina, ela é conduzida para novas linhas de desenvolvimento dessa feminilidade. O libido da menina vai se deslizar a uma nova posição e nisso ela está abandonando o seu desejo e coloca o seu nesse lugar de desejo, que é precedido, o lugar de desejo em ter um filho, se tornando uma mulher, e toma o pai como seu objeto de amor. E a mãe se torna objeto de ciúmes. Acho que esse é exatamente o caso do complexo de Electra. Passa, por favor, nega. Então, ele traz aqui o caso do estudo da menininha, que é o desejo da menina surge pela sua mãe e, com isso, surge o tabu do incesto. Aí, no outro ponto, eu coloco que a melancolia da menina, de sua identificação com a mãe, acontece através dessa incorporação. E, com esse desejo sexual desautorizado, ela passa a desenvolver a sua feminilidade. E que, com isso, o que ocorre é uma repressão do seu afeto homossexual e o que surge é uma heterossexualidade melancólica. Então, a Butler fala sobre o tabu do incesto e que esse tabu estaria mascarado, entre aspas, por ser precedido ao tabu da homossexualidade. Enfim, essa é a minha parte. Vai trocar? Vou. Tu tem que cancelar a tua apresentação. Só um minutinho.
Tudo bem? Rebeca? Tá fechado. Teu microfone tá fechado. É porque a internet caiu e a gente saiu. A gente tá voltando Tá. dos técnicos. Desculpa, minha gente, foi o famoso início de um sonho, deu tudo errado. Vou começar aqui a falar sobre a incorporação. Rebeca, ela mais ou menos deu uma introduzida sobre o que é a incorporação. E eu vou, assim, aprofundar mais um pouco para explicar mais sobre o desejo e a lei, como funcionaria. Então, como eu botei no slide, o tabu contra a homossexualidade é desencadeado pela reação melancólica que Rebeca citou. Isso só vai acontecer quando a identificação com o progenitor vai ser colocado, introjetado como um objeto perdido e vai ser instaurado no ego como a identificação. Essa identificação vai ser um resultado melancólico. A identidade de gênero é uma estrutura melancólica exatamente por isso. A incorporação é a maneira pelo qual a identificação é efetuada. Butler vai falar que a incorporação literaliza a perda sobre o corpo ou no corpo e se apresenta assim como sendo facticidade do corpo, ou seja, o modo pelo qual o corpo passa a carregar o sexo como sua verdade literal. Ela vai falar que o hétero e o homossexual, eles vão ter a melancolia incorporada nos dois, sendo que o amor homossexual, ele parte de uma oposição. No caso, tem o amor heterossexual e o amor homossexual vai vir meio que como uma coisa diversa, dual, tem uma dualidade presente aí. Ela vai falar sobre... passa aí, por favor. Sobre o que somos, o que tínhamos desejado e que não nos é mais permitido. Ou seja, a pessoa, quando tem a incorporação, ela deseja algo que ela não vai poder ter por causa da questão do tabu, que Rebeca falou. Sendo assim, não vai ser mais permitido desejar aquilo que a pessoa tinha desejado inicialmente. E Butler vai falar, e Salim vai reiterar, que todas as identidades de gênero são melancólicas. Ou seja, tanto a heterossexualidade vai ser melancólica como a homossexualidade. E a heterossexualidade melancólica vai ser considerada uma síndrome. Sendo assim, a homossexualidade também é o ponto que Salim é um pouco contra, porque se você considerar a heterossexualidade melancólica uma síndrome, você também vai patologizar a homossexualidade também. O corpo é feito do desejo e não só a causa. Essa questão do desejo é uma questão assim que precisamos de um vinho para ler sobre isso, porque é muito, muito, muito denso. Mas assim, ela fala que temos um desejo primitivo proibido. E é exatamente esse desejo proibido que vai ser o
objeto perdido. Então, é outra coisa que ela fala nessa parte sobre o desejo, que é o limite de gênero. Ou seja, tem esse desejo que vai ser proibido, mas exatamente pela questão de gênero. Ou seja, o amor, ele tem um amor que vai ser proibido, ele não vai ser reconhecido e não vai ser resolvido. Dessa forma, ele vai ficar, de certa forma, preso e não solucionado. E também ela rememora que essa questão toda desse objeto perdido e da questão do desejo proibido da homossexualidade não tem a mesma sanção que a heterossexualidade. Ou seja, o que está... meio que aquele desejo que está encriptado no corpo, ele se torna um túmulo. E o corpo, ele é constituído, segundo ela, do discurso e da lei. E ela vai falar também sobre encenações, que para ela o sexo e gênero, ele é visto de uma forma... Eu vou até ler para vocês. Ela considera tanto o sexo quanto o gênero como encenações que operam performativamente para estabelecer a aparência de fixidez corporal. Se tanto o gênero quanto o sexo são encenações e não simples dados, então será possível encená-los de maneira inesperada e potencialmente subversiva. Eu queria saber se vocês entenderam essa parte do objeto perdido e como ele se fixa, porque essa parte é muito, muito complexa. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Quem entendeu, responde sim. Ninguém entendeu? Vê, Moisés, é assim. Vou dar um exemplo comigo. Estou lá com minha mãe. Aí, isso, assim, antes dos 5 anos, que é a idade mais ou menos que Freud usa. Tô lá, aí tem a primeira vista da minha mãe. Aí eu vou ter um desejo por ela que vai ser reprimido pela sociedade. Por quê? Porque a homossexualidade não estruturalmente... Eu vou até falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a estrutura que a gente está é uma estrutura em que a homossexualidade ela é proibida, não é? Então, aí o que é que vai acontecer? Esse primeiro desejo que eu tive pela minha mãe, ele vai ser... A sociedade vai dizer que ele é proibido. E eu vou colocar ele no... Eu vou incorporar ele como um objeto perdido. Entenderam? Ele vai ficar na superfície do ego, se eu não me engano. Na superfície do ego. E aquele objeto perdido, uma hora ele vai ser rememorado. Tanto quanto É que ela fala que, normalmente, o homossexual, ele vai rememorar esse objeto perdido subversivamente. E aí, ele rememorando esse objeto perdido, ele vai ser homossexual. E o oposto dessa situação seria com o heterossexual, sendo que para o heterossexual não existe sanção. Dessa forma, as duas situações não podem ser vistas de forma diferente. Entenderam agora? Quando eu for explicar sobre estrutura de poder e a questão do gênero com o discurso e com a lei, eu vou fazer um apanhado geral e relembrar de novo isso aí. Para vocês, pode passar. Certo. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, Foucault ele vai falar sobre uma hipótese que se chama hipótese repressiva, que a Butler ela vai se apropriar um pouco dessa hipótese e vai fazer alguns complementos. O que é que vocês acham? Vocês acham que a sexualidade é reprimida pela lei? Quem acha que sim, bota sim aí. Quem acha que não, pode botar que não. Vocês acham que a sexualidade é reprimida pela lei?
A sexualidade, ela é reprimida pela lei, atualmente? Ou em qualquer outro contexto? Obrigada, Fernando. A maioria das pessoas está respondendo que sim. Então, esse conceito de que a sexualidade é reprimida pela lei é criado por Freud. E Foucault, ele vai pegar esse conceito e vai somar esse conceito. Ele não acredita que só que a sexualidade é reprimida pela lei. Ele vai acreditar que a sociedade, a sexualidade, ela sofre uma repressão que é, antes de tudo, produtiva. Ou seja, tem a criancinha lá, o menino. Esse exemplo é ótimo. E o menino, ele brinca com a boneca. O senso comum vai fazer o quê? As pessoas, no geral, vão dizer que aquilo ali é brincadeira de menina. Então, aquela situação vai reprimir ele, mas, antes de tudo, ela produz essa noção de que o menino não pode brincar com boneca. Além disso, o Foucault, ele vai falar em corpos dóceis, que são esses corpos que eles não podem agir só com eles, né? Como se esses corpos dóceis eles fossem corpos subalternizados. Eles precisam ser moldados pela estrutura de poder que é criada. Eles estão numa situação em que o Estado vai precisar moldar eles, o Estado vai moldar eles. E o gênero e o sexo, para Foucault, é visto como estado universal e inato. Essa que inicia a crítica de Butler. Passa aí, por favor. Isso que inicia a crítica de Butler, porque... E das feministas no geral, o movimento feminista vai dizer que, na verdade, não é só dessa forma que acontece. Então, antes de tudo, a estrutura de poder que a gente está inserido, realmente tem os corpos dóceis, os corpos subalternizados, que a estrutura de poder vai criar uma situação em que essas pessoas vão ser inferiorizadas pela heterossexualidade, heteronormatividade, porém, tem uma situação que o Foucault não fala, que a Butler vai nos saudar com essa grande iluminação, que é a questão da dominação e resistência. Os corpos que o Foucault não fala que sofrem uma dominação é também o corpo feminino. O gênero, nós temos uma situação de dominação masculina. E esses corpos que ele fala, dentro daquela dualidade de Hegel, do escravo e do sujeito, né? Ele vai falar que está numa situação de circularidade, há uma ideia de circularidade de poder, sendo que a Butler vai para um lado contrário. As relações de poder, elas são congeladas e saturadas. E a dominação, ela é linear e vertical. Então, as duas não podem estar em uma situação de convergência. E por isso que a dominação, ela não tem a mesma resistência dentro da tese da teoria de Foucault, porque para ele os sujeitos são sujeitos de resistência a resistência para Butler seria bem mais complexa exatamente por essa forma de dominação e exatamente pelos sujeitos não serem livres. Que é essa circularidade do poder versus dominação. Outra questão também que ela fala é sobre... Sim, é que a subversão deve ocorrer no interior das estruturas discursivas. Falar sobre sexo é um modo de produzi-lo e controlar. Quem vai falar isso é Foucault. Outra questão também
Sim, para Butler, a estrutura de poder vai proibir a homossexualidade, vai inventá-la e vai provocá-la. Como esse processo vai acontecer? A homossexualidade vai ser considerada um tabu que vai ser proibido, ou seja, quando ela é considerada um tabu, ela é criada, ela é inventada, e ela vai ser considerada um tabu. E ao mesmo tempo que essa mesma estrutura, ao criar e proibir, ela ainda provoca da forma que ela considera a heterossexualidade como normal e a homossexualidade como proibida. Por isso que ela considera o gênero e a sexualidade como resultado da lei e do discurso, exatamente por essa invenção, essa provocação e essa proibição que é resultado da estrutura de poder que a gente está inserido. E o que seria o desejo gay subversivo, que é uma situação que Butler vai falar que o desejo gay seria apenas uma questão de subversão, que seria instaurada dentro da heterossexualidade. Aí, Sally vai apontar que esse pensamento é um pouco contraditório, porque, segundo ela, o tabu da homossexualidade ia preceder o tabu do incesto, que, como o Rebeca explicou, é o inverso. Mas essa questão da subversão e tal não quer discutir a homossexualidade de uma forma secundária. Na verdade, ela diz que a estabilidade do desejo heterossexual seria predisposta ao desejo homossexual também. E foi até o resultado das discussões da gente com o Fernando, que é sobre a estrutura do desejo. O que seria a diferença do desejo entre as duas? A homossexualidade e a heterossexualidade. Como eu falei, o desejo heterossexual, ele vai ser sancionado, ele vai ser ok. E o desejo homossexual, ele não vai ser ok, as pessoas não vão gostar dele. E vai ter uma sanção àquele desejo. Um exemplo que pode esclarecer totalmente isso é quando o ato sexual em público heterossexual, ele é ok, as pessoas gostam, as pessoas divulgam, comentam no Facebook, no Twitter, é massa. E quando aparecem duas gays numa festa de carnaval fazendo relações sexuais, não, isso é errado. Não pode, a igreja, etc. Pronto. É isso, esse é o exemplo. Então, o desejo homossexual, ele vai ser sempre considerado um desejo profano, um desejo sujo, tanto o desejo quanto o amor homossexual. E, assim, exatamente esse ponto que é um ponto que é bem complicado, fala um pouquinho da questão de afeto, né? E o afeto homossexual, trans, etc., ele sempre é tratado de uma maneira subalternizada, exatamente. Outra crítica que eu esqueci de falar sobre gênero, do movimento feminista, a Foucault, é a questão de que ele é um homem do tempo dele, ou seja, ele é um homem gay que escreveu aquilo pensando na heterossexualidade, na heteronormatividade. E Butler, ela surge como uma mulher feminista que vai trazer gênero, vai trazer a questão lésbica e tudo mais para dentro das pesquisas epistemológicas. E a crítica feminista está exatamente nesse ponto, de que as mulheres também podem fazer pesquisa. Ao homem sempre foi destinado o espaço do saber e do conhecimento.
E não é só para os homens esse espaço também é das mulheres. E esse espaço nem sempre foi das mulheres, e agora a gente está pesquisando, nós mulheres, e, assim, é muito importante essa movimentação feminina na pesquisa, na criação de, não só de teorias, mas tanto a questão de saberes e conhecimentos, e que estão além dessa matriz. É isto. Alguém ainda ficou com alguma dúvida sobre a questão aquela questão que é complicada? A incorporação. Só uma coisinha. Aproveitando que Luísa falou isso, da mesma forma que a leitura de Foucault ela faz pensando, vendo em que contexto ele escreve. Isso. Ela faz o mesmo em relação a Freud, né? É um homem ao seu tempo, e ela faz a releitura da teoria de Édipo, do complexo de Édipo, trazendo isso para a perspectiva dela, de uma mulher lésbica. E foi até isso também que hoje até a gente conversou com o professor Fernando, que até então ela parece deixar um pouco a desejar, até uma invisibilização do que seria relações bissexuais, assexuais, porque aí ela dá o foco em relação ao complexo de Édipo à menininha que se apaixona pela sua mãe e esse tabu do incesto que é colocado, só que existiria esse tabu em relação à homossexualidade, né? Então, ela faz a releitura de acordo com a perspectiva dela, né? Então, essa foi uma crítica que a gente levantou, assim, durante os estudos. Só isso. Ô, Luísa, tu queres... João Vitor, é o seguinte... Luísa? Luísa, tá me ouvindo? A sexualidade, ela é produzida... Amiga, ele quer falar contigo. Quem? Tu tá me ouvindo? Luísa, tá fechado teu microfone. O meu tá cortando, é isso? Não, é porque eu desliguei o som para não ficar dando retorno. Falei, prof. Tu quer que eu faça as minhas colocações e a gente começa depois por essa questão de João Vitor? Pode ser. Aí tu já também abre para as outras perguntas. Aí você já pode ir formulando aí suas questões sobre ela, enquanto eu faço os meus comentários, Certo. aí a gente começa pela questão dele, pode ser? Pode sim, com certeza. Bem, obrigado, Luísa, obrigado, Rebeca. Eu vou tentar fazer aqui algumas provocações, tá? A partir da apresentação das meninas. Primeiro, fazendo uma seguinte observação. A Butler, quando ela retoma a leitura do Freud, pessoal, é muito interessante a gente pensar primeiro uma coisa. A gente está falando de uma filósofa, feminista, lésbica, lendo o cara que é, para a psicologia, o grande baluarte da interpretação psicológica, digamos assim, do desejo. Então, eu até brincava com elas hoje à tarde, né, de que se você está conversando com alguém da psicologia, do nada essa pessoa vai puxar assim uma citação do Freud para conversar com você, né? Porque sempre vai assumir, sempre vai colocar a teoria freudiana como sendo esse grande paradigma de interpretação do desejo. Então, o que é que a Butler vai retomar do Freud para desenvolver essa crítica, como a Rebeca mencionou, né? Ela vai dizer, existe a leitura do Freud sobre o desejo se baseia na rivalidade ou na oposição de gênero. Na rivalidade ou na oposição de gênero.
O que é que a Butler quer explicar com isso, né? Ela vai argumentar que o complexo de Édipo, sobretudo o complexo de Édipo, né, formulado pelo Freud, se resume a uma teorização, a uma leitura, a uma simplificação do desejo ou da vontade ou da capacidade desejante da pessoa, sempre numa perspectiva masculinista ou falocêntrica desse desejo. Então, percebam que a crítica que a Butler introduz em relação à teoria freudiana e, sobretudo, ao complexo de Édipo, como a Rebeca mencionou, né, é para fazer essa crítica, pessoal, de que no pensamento freudiano existiria uma estrutura, um molde para as questões da sexualidade ou ligadas à sexualidade, sempre predispostas numa dimensão, né, falocêntrica ou masculinista do que é a sexualidade, do que é o desejo, do que é o gênero, né? Então percebam que quando a Sally, né, fala ao longo do texto que a Butler está interessada em desenvolver uma crítica, né, pós-freudiana ligada a essa matriz estruturalista e psicanalítica do saber, a Sally está querendo nos dizer que a Butler quer pensar uma teorização, lembrem-se disso, uma teorização da identidade sexual que seja distinta daquela que o Freud formulou a partir do complexo de Édipo, pessoal. Né? Então, compreendam e retomem essa leitura, né, que Luísa e Rebeca introduziram aqui para a gente, como sendo, sobretudo, uma crítica radical ao conceito de desejo em Freud. Ponto. Porque esse conceito de desejo sempre é tomado na perspectiva de um desejo falocentrista, de um desejo baseado, né, nesse falo ou nessa concepção masculina do desejo. Eu conversava com as meninas hoje à tarde que, se vocês fizerem uma busca muito rápida, muito superficial, sobre o que argumentam, né, os psicólogos que sustentam a possibilidade da cura gay, é muito, mas muito freudiano. Muito. Porque o que é que essas pessoas estão dizendo? Que você teve uma questão mal resolvida na sua infância e que essa questão mal resolvida, seja na fase oral, seja na fase anal ou qualquer uma daquelas outras fases que o Freud desenvolve, que a psicologia ou que terapias psicológicas seriam capazes de reorientar esses supostos problemas que nós teríamos vivenciado na nossa infância e que poderiam, na fase adulta, ser resolvidos. Então, percebam que, primeiro, a Butler vai argumentar que a leitura freudiana do desejo é sempre falocêntrica. Segundo, a Butler vai argumentar que a lógica a partir da qual o Freud discute sexualidade, desejo e gênero é sempre disposta a partir de uma oposição e, a partir disso, ela quer construir um argumento que é o boom, digamos assim, né, do terceiro capítulo do livro Problemas de Gênero dela, que é onde ela vai dizer que a heterossexualidade e a homossexualidade, inclusive até certo ponto, seriam melancólicas. Então, esse conceito de heterossexualidade melancólica é um conceito construído pela Judith Butler para dizer que
o processo de uma suposta construção de uma perda, né, que seria essa melancolia, a perda de algo que necessariamente, né, não é materializado na vida do sujeito, estaria essencialmente ligado na construção, né, dessas sexualidades, das questões de gênero, a um processo contínuo de interdições. Então, minha gente, vejam o que a Butler está querendo nos dizer, que em maior ou menor medida, a nossa sexualidade e as nossas vivências de gênero são, na verdade, processos interditórios. E que a explicação que o Freud constrói para tentar explicar, para tentar resolver essa equação do desejo, não serve para explicar como diversos processos de inscrição do gênero, como esses processos se dão nesses corpos que necessariamente não reproduzem essa lógica da oposição, né? Ou mesmo essa lógica de compreender que certas formas de desejar não são possíveis. Retomem, vou fazer aqui uma lógica bem simplória para a gente discutir isso também, né? Mas retomem na infância de vocês, ou mesmo na fase adulta, ou em qualquer outros processos, como é que o assunto sexualidade, ou como é que as questões sobre vivência de gênero chegaram para você? Nós, enquanto Ocidente, sempre lidamos com as questões que envolvem a sexualidade, que envolvem a vivência do gênero, de uma maneira sempre assumida como problemática. E a gente deve muito disso ao Freud. A gente deve muito disso ao Freud. A lógica, né, com que o Ocidente lida com a sexualidade ao longo da história, e lembrem-se, quem é que ela retoma para fazer essa evidência dentro do texto pessoal? O Michel Foucault. Onde é que o Foucault desenvolve essa crítica? Nos primeiros volumes da História da Sexualidade. Então, nos primeiros volumes da História da Sexualidade, o Foucault já argumentava que a lei, ela não é necessariamente, né, ou a norma, como a gente queira chamar, ela não é necessariamente um processo apenas de interdição das questões de gênero. Ela é um processo de fabricação das questões de gênero. Então, materializem na cabeça de vocês essas questões, né, mais introdutórias, para que a gente possa compreender agora como é, né, que bem Rebeca mencionou aqui, como é que a Butler vai retomar dentro da obra dela esses dois conceitos, de luto e de melancolia, que são dois conceitos desenvolvidos pelo Freud, né, num ensaio chamado Luto e Melancolia. Então, para quem quiser compreender exatamente, né, o que é que a Butler está querendo questionar a partir da teoria freudiana, é preciso que leia esse ensaio por completo, né, chamado Luto e Melancolia, que é um escrito freudiano, para a gente compreender essa distinção. Pois bem, a Butler, né, está querendo nos reforçar o seguinte: na página 76, né, ela vai fazer, a Sara Sali vai explicar como é que a Butler, né, desenvolve duas questões principais, que seriam esse conceito de identificação e de introjeção. É bem complexo, né? Se você faz a leitura para retomar isso aqui do Freud, é bem complexo. Mas eu gostaria de fixar com vocês aqui, gente, um conceito que a Sali retoma muito ao longo desse capítulo, dessa passagem, que é essa noção da
das catexias objetais. Catexias objetais. O que são essas catexias? São as representações, são as vivências da nossa libido. Catexia, na obra do Freud, está relacionado justamente à libido. Está relacionada à forma como cada pessoa introjeta o seu desejo. E aí é onde a gente pode compreender de uma maneira muito mais clara o que é esse conceito de introjeção. O Freud vai argumentar que nós introjetamos determinados efeitos, determinados processos, determinados objetos, e que isso vai ser constitutivo da nossa identificação, desse espaço que nós ocupamos nessas relações desejantes. O que é que a Butler faz com o nosso colega Freud, pessoal? Ela vai recuperar um outro conceito que ele apresenta dentro da obra dele, chamado de disposições. A Butler rejeita essa partição entre id, ego e superego, e de como essas noções de identificação e de introjeção freudianas, vão ser responsáveis por organizar o nosso desejo, organizar a forma como nós desejamos. O que é que ela vai fazer? Ela pega essa ideia sobre disposições para dizer que existe uma estrutura inata a cada um de nós que é extremamente importante para a forma como a gente deseja. O que é que ela quer fazer com isso, pessoal? Ela quer afastar essa partição, ou essa bipartição que o Freud faz a partir desses dois complexos, o de Édipo e o de Electra, que estão, em suma, para ela, relacionados com a ideia do desejo masculino, primeiramente, e numa condição secundária ao desejo feminino. A Butler, pessoal, ela está postulando lá no final da página 77, a própria Sally fala exatamente sobre isso, né? Ela rejeita essa ideia de uma condição sexual congênita, como Freud argumenta, né, a partir dessa noção de id, ego e superego, para dizer que existe, na verdade, uma inclinação desejante em cada sujeito. E que esse processo, né, não está necessariamente vinculado a determinados complexos, mas que ele seria essencialmente, como Luísa introduziu aqui, né, um efeito dessa bipartição masculina e feminina do desejo. E aí vejam que legal, ela vai dizer, né, aqui nós temos várias pessoas de orientações sexuais diferentes, né? Então acho que isso é bem interessante para a gente pensar, porque vejam que coisa, a Butler está querendo nos dizer que a forma como nós desejamos, sobretudo a partir da heterossexualidade e em menor medida da homossexualidade, é, no fundo, uma forma melancólica de desejar. Porque ela está querendo nos dizer que até que nós possamos nos constituir enquanto seres desejantes, o que me acompanha, o que está nessa trilha, né, de existência é, em sua grande maioria, um grande processo interditório, um grande processo de interdição
Então, por exemplo, aí estariam explicadas muitas coisas relacionadas, por exemplo, pessoal, a por que determinadas práticas sexuais são discriminadas, a por que a homossexualidade, a transexualidade, a travestilidade são sempre assumidas numa condição de tabu, que aí é onde eu já quero chegar naquele ponto que Luísa tocou bastante aqui. Então percebam que para Butler, o que o Freud explicou nada mais é do que um grande processo interditório em termos discursivos, em termos corporais, ligado às práticas sociais, que no final das contas nos encaminha para uma condição melancólica do nosso desejo. Aí eu pergunto a vocês, por que é que ela está chamando essa condição melancólica do nosso desejo enquanto uma heterossexualidade melancólica? Muito simples, porque a homossexualidade não é assumida enquanto forma desejante, mas sim enquanto uma prática de perversão. Minha gente, leiam, por favor, aquele livro que eu recomendei para vocês, da história de vida da Luísa Marilac. É fantástica a leitura que a Nana Queiroz faz com ela naquele texto, porque a Luísa Marilac narra em diversas passagens como a ela sempre foi impossível a capacidade de desejar. Sempre, e não apenas pela condição de mulher travesti e prostituta, mas sim, se nós fazemos uma ampliação desse argumento, qual é o argumento mais raso e mais comum, por exemplo, pessoal, contra a adoção de crianças por casais do mesmo sexo? Porque, muito provavelmente, esse casal ou vai abusar sexualmente dessa criança ou vai ensiná-la a ser o quê? Homossexual. Não é esse o argumento que a gente sempre escuta? Esse argumento, percebam como essa fala da Butler é muito questionadora para nós. Ela está nos dizendo que a condição de desejar para as pessoas homossexuais e todos os desdobramentos da sigla sempre foi negada. Sempre foi negada. E que isso que o Freud vai tentar construir a partir desses dois complexos não serve para explicar outras formas de desejar. E pior, coloca a condição da homossexualidade enquanto um tabu, porque ela sempre será ratificada a priori não como uma forma de desejo, mas sim como um processo de interdição contra toda e qualquer prática, né, pervertida ligada à vivência da homossexualidade. Isso é muito emblemático, pessoal. Muito, 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 muito emblemático. Porque se você pega, precisa ir muito longe não, a grande maioria dos relatos de pessoas que, por exemplo, levam anos da sua vida para assumir a sua condição de homossexual, na grande maioria das vezes está relacionada ao quê, pessoal? A medo, a receio, a como isso vai ser recebido, não só familiarmente, mas socialmente. E a gente não está falando aqui de nem outros processos de desejo que são muito mais complexos em termos de vivência, como a sexualidade, a travestilidade, a transexualidade, que são assumidas, né? E, gente, lembrem-se até quando nós tínhamos no DSM várias dessas coisas associadas a doenças. Então, historicamente, a condição desejante sempre foi relacionada à heterossexualidade e nunca
nunca há homossexualidade, né? O Moisés comenta aqui de outras questões sociais muito mais amplas, né? De trabalho, de acesso a determinadas coisas. Então, percebam que o que a Butler quer, a partir da teoria freudiana, é dizer: a forma como nós desejamos é uma maneira melancólica do desejo. E que essa maneira melancólica de desejar sempre está associada a práticas heterossexuais do desejo e nunca a práticas homossexuais ou de outra natureza. Por quê? Porque sequer a teoria freudiana reconhece ou assume essas perspectivas como sendo desejo, porque elas, na sua gênese, já são proibidas e, se acontecerem, serão perversão, serão crimes, serão abjeção e nunca uma prática desejante. Então, a mim, né, quando ela está querendo falar dessas catexias objetais, né, ou dessas catexias do objeto que ela retoma da obra do Freud, ela está querendo dizer para a gente, pessoal, o seguinte: que outras catexias sexuais, que outras libidos existem, que não apenas essa relação masculina ou feminina, orientada, predisposta da maneira como Freud está argumentando. É muito desconcertante a leitura que a Butler faz do Freud, né? E eu acho que é muito, muito potente essa leitura que ela faz, porque ela meio que joga um balde de água fria assim, em um campo do saber que é a psicologia, fortemente orientada a partir do pensamento freudiano, fortemente orientada a partir dessa dimensão falocêntrica do desejo, que não serve para explicar ou para oferecer elementos propositivos e não apenas patologizantes, né, como Luiz e Rebeca mencionaram, sobre esses aspectos que nós estamos discutindo aqui. Então, eu tenho muito interesse, depois, né, quem quiser investigar um pouco sobre isso, a gente pode conversar um pouco mais. Mas eu tenho muito interesse em desenvolver algo em que a gente possa investigar, que a gente possa problematizar quais são os discursos, sejam eles políticos, ligados à biologia, ligados à psicologia, ligados à medicina, que fundamentam hoje isso que nós chamamos comumente de cura gay. Porque, na maioria das vezes, nós só associamos o ressurgir desse debate hoje ao conservadorismo, ao fascismo, a todos esses ismos que a gente já discutiu aqui. Mas existe um quê a mais. A política, ela está, né, ressignificando a lá Brasil, a lá vários lugares do mundo, assim como nós temos visto, né, em outros debates da própria mamadeira de piroca, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e assim sucessivamente. Mas a política, ela tem ressignificado argumentos muito próprios desse debate e que a gente só termina assumindo ou percebendo eles enquanto um discurso conservador. Mas tem outras coisas por trás que a gente precisa escavar, que a gente precisa problematizar, que a gente precisa questionar, né? E que eu acho que esse debate que nós estamos fazendo aqui serve muito, 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 muito para a gente questionar, sobretudo hoje, para mim, essa questão da cura gay. Então, no item onde a Butler vai chamar dessa ideia da incorporação, ela está interessada em dizer o seguinte: essas formas de desejar constituídas, sobretudo a partir da psicanálise freudiana,
desconsideram, pessoal, que o desejo ele é vivenciado no próprio corpo. O que é que a Butler está querendo dizer com isso? Ela quer retirar daquela tripartição freudiana de id, ego e superego a discussão sobre o desejo, e ela quer posicionar essa discussão sobre o objeto desejante a partir do corpo. A partir desse processo que ela retoma também da obra dele, do Freud, mas para fazer uma ampliação dessa ideia de incorporação. Por quê? Porque para ela, né, essa ideia do desejo freudiano recusaria a forma, recusaria o processo no qual esses artefatos sociais estariam inscritos no corpo de cada pessoa. Então, ela, de novo, ela quer ampliar esse processo de discussão sobre o desejo, não apenas a partir dessa bipartição, né, Electra barra Édipo, mas ela quer pensar um outro sujeito, ela quer pensar uma outra representação que não apenas essas duas que o Freud cogita. Eu conversava com as meninas hoje à tarde que eu acho que o debate da Judith Butler e a crítica que ela faz ao Freud coloca em evidência, pessoal, um conceito muito importante para a gente discutir aqui, que é a noção de afeto. Na página 82, ela vai fazer uma discussão, né, que ela vai dizer assim, de que o amor homossexual desautorizado é conservado através do cultivo de uma identidade de gênero definida por oposição. O que é que ela está querendo nos dizer com isso? É de que determinadas afecções, determinados processos afetivos, óbvio, ligados ao desejo, são, desde sempre, proibidos e que não estão necessariamente relacionados com as fases que nós percorremos durante a nossa formação enquanto pessoa, enquanto sujeito, mas sim que eles sempre serão assumidos em oposição, eles sempre serão assumidos enquanto abjeção, queiramos nós ou não. Queiramos nós ou não explicar como esse desejo se constitui, ele sempre será uma oposição a algo que é assumido enquanto possível, que é o desejo heterossexual. Então, a Butler, a Sally vai falar lá no final da página 82 que a Butler está propondo, né, uma espécie de estratégia do desejo, ou seja, uma outra forma de construir afeto que necessariamente não esteja vinculada a essa bipartição edipiana, electriana do Freud. Por quê? Porque ela vai dizer que o desejo é, antes de tudo, subversivo. O desejo é, antes de tudo, subversivo. Né? Eu sempre converso muito com os alunos em sala, né? Até retomando um exemplo que Mário, meu companheiro, sempre dá aos alunos dele, né? Que ele diz assim, que para explicar essas questões sobre sexualidade, sobre gênero, é muito simples. Né? Se você não gosta, se você tem empada e coxinha e você não gosta de uma das duas, óbvio que você não vai comer a que você não gosta, você só vai comer a que você gosta. Ponto. Desejo é isso. Desejo não se explica. Desejo se vivencia. Né? O que é que a gente percorre durante nossa vida? Ao contrário, nós vivenciamos diversos processos de interdição do nosso desejo que não são necessariamente formulados por nós. São processos constituídos fora de si e que nós, como a Butler argumenta, incorporamos.
incorporamos. E, gente, esses dias eu estava vendo uma reportagem, né, de que desde o início da quarentena, o consumo de pornografia na internet, tipo assim, triplicou. É quase que como se a gente estivesse dizendo assim, ó, tem várias pessoas por aí que já zeraram o Xvideos, né? Porque a gente estaria meio que dizendo, ó, eu não estou vivenciando plenamente o meu desejo, então eu estou procurando formas cotidianamente, socialmente negadas e proibidas para que eu possa minimamente vivenciá-los. Mas o que a gente pode, né, e tem um detalhe que me chamou bastante atenção, é de que nessa reportagem se fala sobre o consumo de pornografia ligado a pessoas trans. Cotidianamente, a forma como nós assumimos as corporalidades trans são sempre na perspectiva, sim, bem lembrado, Danilo, o consumo de pornografia infantil também foi aumentadíssimo. Não à toa nós tivemos lá no início da quarentena também, né, uma operação só de combate à pornografia infantil, né? Bem lembrado. Mas o que nós estamos argumentando aqui, pessoal, é o desejo, ele é vivenciado às escusas, na maioria das vezes. E que determinadas corporalidades são sempre mencionadas, são sempre situadas numa dimensão ou numa perspectiva da abjeção, né? Se puder comentar depois sobre isso, André, eu gostaria, por gentileza. A gente comentou um pouco sobre isso hoje à tarde também. Então, eu não vou me estender muito mais não, mas eu queria só finalizar dizendo exatamente isso. Vocês lembram quando no capítulo passado a gente entendeu qual era a crítica que ela fazia ao Lacan? Agora a gente está entendendo também a crítica que ela faz ao Freud, de que para Butler ambos trabalham a sexualidade, o gênero, o desejo, sempre na perspectiva da interdição, sempre na perspectiva da proibição. Por isso, né, para ela, essas perspectivas psicanalíticas não serviriam para explicar a forma como nós nos constituímos enquanto sujeitos desejantes, enquanto sujeitos que constroem o seu desejo nesse processo de vivência com o outro, com a outra, né? Mas eu acho que seriam essas algumas questões que eu gostaria de complementar, reforçar também a partir da fala das meninas, tá? Eu acho que nós temos aquela questão de João Vitor. Luísa, você quer retomar? Sim, eu posso começar com ela. Tem mais alguma outra pergunta? Acho que por enquanto é essa, né? Ele está querendo que a gente explique um pouco melhor por que a Butler menciona tanto essa questão da sexualidade enquanto um processo de repressão da lei. Certo. Na verdade, não é só isso. A lei, a partir da estrutura que é construída na modernidade, ela vai produzir a ideia da homossexualidade. Ela vai criar a heterossexualidade e vai criar a oposição dela, que é a homossexualidade, e vai reprimir a homossexualidade. A partir dessa repressão, que o desejo homossexual vai ser considerado proibido. Deixa eu ver se eu consigo visualizando uma situação. Pronto. Agora, assim, vai ser a partir de um recorte além de gênero, de colonialidade. Mas, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram todos esses aparatos da modernidade, tanto a partir da catequização, etc. Eles pegaram os indígenas,
aqui não existia a ideia de raça, nem existia a ideia de gênero e nem a ideia de sexualidade. Isso tudo foi uma criação europeia. Aí, o europeu, ele vai, a partir da catequização, subalternizar esses povos pela colonialidade do poder e vai subalternizar a mulher, que vai ser transformada no outro, do outro, e vai subalternizar a sexualidade, o homossexual, o heterossexual, o homossexual, bissexual, etc. Então, eles vão trazer essa estrutura moderna para aqui e vai ser considerado a lei. Então, vai ser criado esse tabu da homossexualidade, vai ser criada a hierarquia de gênero e vai ser criada a ideia de que existe uma raça inferior à outra. Aí, nessa situação, a gente vê outros recortes, mas a questão de gênero é bem parecida, só que dentro da estrutura moderna. E aqui no Brasil, na América Latina, a gente vê, além dessa estrutura moderna que foi criada, e tudo isso foi pensado, é como se fosse um projeto de subalternização dessas pessoas, a mulher, o homossexual, a travesti, o não binário, tudo isso vai ser considerado subalterno. E é basicamente isso. Se ainda tiver dúvida... Posso complementar o teu exemplo? Pode. João, eu vou utilizar outro exemplo também como Luísa, tá? Mas se a gente pega, por exemplo, a discussão que nós tínhamos na década de 90, onde a gente começa esse debate sobre se a homossexualidade é ou não uma patologia, né? E vai fazendo essa reflexão, óbvio, né? Com a retirada em seguida do DSM dessa condição patológica da vivência homossexual. A gente tem uma série de avanços no início da década na década de 90, no início dos anos 2000, que também são acompanhados por outros processos de recrudescimento, né, de retrocesso em termos desse debate. Vejam, por exemplo, a própria cura gay. Mesmo nós avançamos, né, em termos de questionamento dessas práticas, ou seja, nós tínhamos aí uma lei, uma norma da medicina, do direito e de outros campos do saber, dizendo algo novo, mas, ao mesmo tempo, nós temos essa mesma norma voltando nesse processo, dizendo, não, existe sim uma condição dentro da psicologia que pode, né, sanar ou resolver esses problemas mal resolvidos na nossa infância, ligados à sexualidade, e reorientar essas práticas de gênero. Então, percebe por que Luísa comenta essa coisa de que a lei, ao mesmo tempo, ela é o processo de produção do gênero, mas ela também é o mesmo processo de opressão do gênero. Porque são essas disputas que são travadas historicamente que vão condicionando a forma como a gente vai pensar as questões ligadas à sexualidade. Então, quando ela vincula essa discussão sobre a lei nesse debate, passa aqui uma leitura extremamente ampliada para a lei enquanto processos históricos, legais, médicos, psicológicos, psiquiátricos, todos. E lembre-se também de que a Butler, muito coerente nisso, porque ela vai retomar, como Luísa mencionou na fala dela anteriormente, ela vai retomar o Foucault para dizer isso. E lembram quando a gente falou semana passada aqui do Foucault, fazendo aquela distinção entre o que é arqueologia e o que é genealogia? Então, a Butler, ela é extremamente coerente nesse processo, vamos dizer assim, metodológico dela, porque ela quer justamente compreender esses sentidos que vão sendo construídos ao longo do tempo, né? Para você que gosta muito de ler o Walter Benjamin, isso é muito benjaminiano, né? Porque ela quer cogitar, ela quer pensar uma outra temporalidade, uma outra perspectiva desse debate, que não é apenas esse do progressismo do discurso científico sobre a sexualidade, entende?
Não sei se a Rebeca quer complementar alguma coisa. Mas compreendido, João? Você tem alguma outra dúvida em relação a isso ou posso passar para a Bia? Tranquilo. Bia? Oi, gente, boa noite. Tá bom? Sim, minha querida, boa noite. Ótimo. Meninas, primeiramente, parabéns pela apresentação, foi ótimo. E, professor, quanto ao que o senhor estava falando da estrutura inata para Butler, eu não entendi muito bem porque deu uma travada no áudio quando o senhor estava explicando isso. Podia falar de novo? Posso sim. Veja, a Butler ela vai argumentar a partir desse conceito de incorporação que aquela ideia que o Freud faz, né, diferenciando, que a Salih diferencia no texto, sobre o que é identificação e introjeção, isso por si só não serviria para explicar a origem do desejo. Então ela vai dizer, a Butler, que existe uma estrutura inata a todo e qualquer sujeito que escapa a essa lógica freudiana, né, do edipianismo ou da questão ligada ao complexo de Electra. Né? Por quê? Porque para ela, Bia, vai ser necessário, né, pensar que a vivência do desejo não se dá apenas a nível do inconsciente. A vivência do desejo se dá para Butler, e talvez numa condição de extrema igualdade, no corpo. Percebem por que ela é tão crítica ao Freud? Porque ela quer retirar essa suposta, né, ou essa pretensa noção freudiana de um inconsciente desejante para um corpo desejante. É muito poético, né, Bia, isso? Porque o que é que ela está querendo dizer? Ela materializa o desejo quando ela fala disso, né? Materializa. Plenamente. Por isso que ela vai dizer, existem outras corporalidades que não podem ser abarcadas ou explicadas a partir dessa dicotomia freudiana. Por isso que eu vou reforçar aqui com você e com os demais. A teoria freudiana nos deixou como legado, sobretudo, uma noção problemática do que é o desejo. Basicamente, ela busca as noções freudianas, né? E trazer essa do físico, que é o desejo, para uma coisa que é física, que seria o corpo. Mas, ao mesmo tempo, parece até um pouco contrário, parece até um pouco o que ela faz para mim, porque quando ela tenta materializar esse desejo no corpo, que é uma coisa física, ela também torna o corpo metafísico, porque basicamente ela diz, nós somos o nosso desejo, entendeu? E se nós somos o nosso desejo, nosso corpo, como um mecanismo daquilo que é desejante, aquilo que é tão puro de nós, né? Ele seria uma coisa nova metafísica, uma nova coisa metafísica. É mais ou menos por aí? Eu não sei se necessariamente metafísico. Agora, discursivo, com certeza, Bia. Entende? Porque é como se ela estivesse querendo nos dizer que a nossa vivência, antes de qualquer prática material, é uma prática discursiva. E que isso vai nos atravessar e isso vai nos levar qual o meu conceito de metafísica? É isso, Neto? De Bia. Para mim. Então para mim, essa conceituação de metafísico seria aquilo que está além do corpo e aquilo que seria desejo, ou seja, que está mais ou menos na consciência, no subconsciente, aquilo que pertence à mente, ao eu, sabe? Talvez a uma alma, espírito. Podia descrever dessa forma. Eu acho que é uma noção que eu acho que poderia descrever melhor. Isso, eu estou entendendo o que você quer dizer. Eu acho que seria mais relacionar a questão ao discurso, Bia.
Uhum. Eu acho que essa ideia do corpo enquanto uma prática discursiva, acho que pode lhe ajudar, e as outras pessoas também que tiverem interesse. O Deleuze constrói um conceito extremamente interessante, Bia, do que ele vai chamar de corpo sem órgãos. Corpo sem órgãos. Ele vai dizer que existe uma estrutura que explica a nossa corporalidade, que necessariamente não é material, mas também não é do discurso metafísico de uma pretensa substância inatingível para nós, compreende? Compreendo. Dê uma olhadinha depois, se você tiver interesse, me mande e-mail que eu mando alguns textos, acho que você vai gostar de fazer essa leitura. Porque eu acho que, retomando um pouco do que você colocou, lembre-se disso, para ela existe uma estrutura que é discursivamente construída. E que isso é vivido no corpo, seja ele material ou construído a partir de uma narrativa. Que é um exemplo prático, as drag queens. O gênero drag queen, ele necessariamente não é vivido de forma material no corpo, porque essa pessoa transita entre diferentes gêneros, concorda? Então, a narrativa drag é um corpo discursivamente construído. Né? Nem é complicado. Desculpe, não entendi. Nem é complicado, né? Mas compreende. Isso não é metafísico, é uma narrativa, é um discurso, é uma prática social necessariamente que não está ligada apenas à ação, mas também à forma como ele é, né, problematizado no cotidiano. Certo. Lhe ajuda? Obrigada. Por nada, minha querida. André? André está por aí? Você quer comentar, meu querido, esse teu comentário essa tua colocação do chat? Tá. Então, se vocês quiserem abrir o microfone, vão colocando as questões de vocês aí pelo chat, tá? É bem lembrado, Danilo, essa questão que você articula, né, em torno da doação de sangue, né? É uma interdição legal do gênero e que, apesar de nós termos uma decisão judicial sobre isso, ainda nós temos vários estados que ainda não estão aceitando, né? Assim, eu sou doador de sangue há 350 anos e eu preciso mentir todas as vezes que eu vou doar sangue, porque senão eles não vão coletar o meu sangue. Já há muito tempo que eu sou doador e recebo e-mail. Esses dias, um tempo atrás, eu já tinha até recebido outro e-mail. Né? Eles ficam relembrando você de que você já pode voltar a doar e tal. Pelo menos o Hemop daqui de Caruaru faz isso. Mas todas as vezes, desde sempre que eu vou doar sangue, eu preciso mentir que eu sou casado com outro homem, porque senão eu não posso doar. Vejam como é a questão, né? É como se a pessoa homossexual fosse sempre pervertida a ponto de que ela vai transmitir para outra pessoa alguma doença e que uma pessoa heterossexual não. E aí, quando a gente pega os índices sobre transmissão de HIV, sobretudo entre casais, né, que têm uma relação estável, o índice entre casais heterossexual
heterossexuais é quase 5 vezes maior do que entre casais homossexuais. Mas, mesmo assim, nós temos um discurso de que esse grupo, essas pessoas, não podem doar sangue porque eles apresentam mais risco às pessoas que irão receber esse sangue do que uma pessoa heterossexual. De novo, um outro processo de interdição que é bastante direto. André. Opa, boa noite. Todo mundo me escutando? Boa noite, meu querido. Sim. Não, então, porque eu estava refletindo sobre essa situação que o senhor disse, e é verdade que no imaginário comum há essa questão da perversão, que o senhor mesmo falou, e é quase que imposta na sociedade. Só que acho que, além disso, é também uma situação oculta, até de fetichização da homossexualidade, e não só da homossexualidade, acho que de qualquer orientação que não seja a heterossexualidade. Quer dizer, se você for no imaginário comum de quase que 100% da população, 90% ou 95%, ele não imagina, por exemplo, um casal de homossexuais que cria uma criança numa família saudável. Ele imagina logo o ato sexual, um casal homossexual. Então, eu acho que isso é muito... e até ocultamente as pessoas imaginam isso e tem desejos com isso, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem uma questão dentro desse processo de fetichização que você comenta, que para mim ela ainda precisa ser estudada, óbvio, mas já pararam para perceber como pessoas que têm problemas extremamente mal resolvidos com a sua sexualidade, como essas pessoas agem cotidianamente? Como se essa masculinidade ou essa feminilidade, né, hegemônica exercida por essas pessoas fosse tão problemática que ela, na maioria das vezes, é externalizada de formas violentas, de formas, né, de discurso de ódio, etc, etc. Existe um senso comum, inclusive, de dizer, né, que, no fundo, todo homofóbico ou teve desejos, né, ligados a uma pessoa do mesmo sexo. E é uma brincadeira que é extremamente recorrente, sobretudo no mundo gay, entre pessoas que são da comunidade LGBT, mas isso, para mim, na maioria das vezes, faz muito sentido. Porque ou você fetichiza, como você menciona, André, a ponto de criar determinados estereótipos em torno desse grupo, ou você vai para outro lado, da violência, do ódio, né, dessa repressão descabida sobre isso. Então, eu acho que nós, inclusive, nós temos aqui em grande maioria pessoas do direito, né? Nós hoje, no campo do direito, precisamos lembrar de algo que é muito raso e muito simples, de que a grande maioria dos operadores e operadoras do direito são extremamente homofóbicos. São extremamente homofóbicos. A ponto, inclusive, nós temos, inclusive, já alguns estudos feitos sobre isso, de por que é que os crimes de homofobia nunca são tratados como homofobia. Porque para essas pessoas isso é tudo, isso é uma agressão, isso é uma tentativa de homicídio, isso é uma violência, mas ela nunca vai poder ter essa nuance homofóbica, porque senão eu estou reconhecendo um mínimo de necessidade, um mínimo de proteção legal àquilo que eu cotidianamente condeno ou fetichizo, né? Que é a homossexualidade. Professor? Sim, Bia. Então, eu gostaria de acrescentar uma coisa aqui, para a deixa do que a André falou. No que tange aqui no Brasil mesmo a transexualidade, a gente é o país que mais consome pornografia trans, entendeu? Objetificando os corpos trans, as mulheres trans, e ao mesmo tempo a gente, entendeu? No mundo. A gente vence até aqueles países ultraconservadores. E assim,
por exemplo, em Caruaru mesmo, a gente vê que a prostituição está muito relacionada à transexualidade. Quantas e quantas prostitutas que a gente vê no centro, nas praças, se sujeitando a literalmente condições degradantes de sobreviver, que são transexuais. A gente vê poucas mulheres, entendeu? Mulheres biologicamente, no sentido falando, entendeu? Sim, É isso sim, mesmo. sim. Eu queria contextualizar uma situação, né? Eu acho que só eu e Bia somos de Caruaru, mas eu acho que muita gente conhece Caruaru. E aqui em Caruaru tem uma praça chamada Praça do Rosário. Essa praça é cotidianamente onde hoje não mais por essa situação que eu vou mencionar para vocês, mas durante muito tempo foi o espaço onde pessoas se prostituíram, independentemente de homem, mulher, mulher trans, homem trans e assim sucessivamente. Mas o que foi que aconteceu? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, o padre e a diocese de Caruaru entrou com uma ação judicial, fez um pedido judicial para que aquelas mulheres, para que aqueles homens, para que aqueles homossexuais que se prostituíam nessa praça fossem impedidos de circular na praça por ser um espaço onde está a igreja, uma igreja católica aqui da cidade fortemente frequentada, né? E é uma igreja frequentada sobretudo pela elite caruaruense. Então, o que aconteceu, pessoal? Necessariamente esse processo não foi recebido, ele foi arquivado, mas todo mundo sabe que, depois desse pedido da diocese, a polícia começou a fazer processos frequentes de expulsão dessas prostitutas daquele espaço. Então, elas começaram a frequentar agora uma avenida que sobe para o centro da cidade, né, perto de um banco, de um Itaú, que é uma viela super escura, super fechada, né? E algumas delas ainda meio que se insurgiram um pouco e ficaram um pouco mais para frente na esquina que sai dessa igreja, mas não ficaram na igreja, na praça onde fica essa igreja. Então, percebam como esses processos quem onde eu queria chegar. As condições de desejo, elas são também práticas morais. Elas são práticas morais. É isso que você comenta, André, desses processos de fetichização, isso que Beatriz comenta, sobre essas condições muito específicas de vulnerabilidade de determinados corpos, são ditadas por questões que necessariamente não perpassam apenas a lei que a Butler fala, mas perpassam também esses processos de construção moral do gênero, né? Quem é que determinou esse processo de expulsão dessas pessoas dessa praça? Um discurso religioso, um discurso de que esses corpos são imorais, são contrários a uma heterossexualidade /religiosa, né? E que não podem transitar, não podem existir naquele espaço. Então, é algo muito, muito perverso, inclusive. Ô, Fernando. Diga, meu querido. E só contribuindo com a coisa que o senhor disse anteriormente a respeito da homofobia, ela tanto é desvalorizada que o crime de homofobia, ele é, na verdade, uma analogia ao racismo, né? E não apenas isso, não foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi pelo STF. A Câmara nunca se interessou em fazer realmente uma criminalização da homofobia que levasse em consideração todas as suas particularidades, nuances, porque tem muitas diferenças da homofobia com o racismo, né? Quer dizer, a homofobia ela é muito mais clara, né? O racismo é, entre aspas, mais discreto. Então, para você ver como é esquecido mesmo essa criminalização da homofobia e colocada à margem assim, das outras leis e das outras agressões, né? Perfeito. E além disso também, só contribuindo com outra coisa que o senhor disse também, acho que a fetichização ela vem muito atrelada ao sentido de objetificação dos corpos, né? Sim. Acho que
a pessoa que não é heterossexual, ela sofre, entre aspas, assim, salvas as diferenças, mas do que a mulher sofre, assim, a objetificação do corpo, né? Sim, sim, sim. É muito similar. E perceba que em ambos os casos nós estamos falando de uma objetificação gendrificada, né? Que sempre tem esse elemento, sempre tem o gênero, enquanto esse elemento que predispõe essa objetificação. E eu queria só reforçar uma questão disso que você comenta da homofobia. Nós não podemos esquecer que nós tivemos, nos últimos anos, vários projetos de lei que visavam criminalizar a heterofobia, né? Ou seja, de que não é só negar a existência da homofobia, mas dizer que reconhecer a homofobia é criar uma classe social superior, privilegiada, que é esse o discurso desses conservadores. E aí, como não existe nenhum processo de discurso, né, heterofóbico, não existe nenhum discurso contrário, argumento contrário a isso, o que é que eu faço? Não, eu vou então dizer que se é para privilegiar, eu também vou criar uma categoria, né, que me coloque numa condição de privilégio, porque essas pessoas assumem essa proteção legal, não enquanto uma proteção de direitos fundamentais, mas enquanto um privilégio que é dado. É outro problema, né? É outro problema. Mas, perfeito, bem legado, bem lembrado. Bia, sim, Bia. Eu estava vendo o chat agora e eu queria pedir para a Nath para ele explicar o que é o conceito de metafísica, tanto para ele quanto para o senhor, para ficar um pouco que eu estava querendo dizer no chat. Neto. Bem, Fernando, sobre a questão da metafísica, eu vejo de diversas formas. Primeiro, ontologia, metafísica, gnoseologia, todos esses termos são termos que muito se fala, pouco se diz, tanto pela das ideias, dos conceitos, quanto também pela de sentidos que cada filósofo dá. Agora, metafísica hoje, como a gente entende, tanto até pela perspectiva do positivismo e tanto das filosofias pós-estruturalistas, eu vejo como um grande sistema que se faz em relação a tudo isso que nós colocamos. E eu entendo porque eu só falo a questão do discurso. Embora a metafísica tenha várias outras acepções e vai variar de autor. Por isso que na hora eu pergunto, porque eu não entendia qual a acepção de metafísica que ela fazia. Eu acho que acredito que aquela etimológica, que é a lei do físico, mas eu acho que dentro do discurso da metafísica, sempre quando a gente vai falar, é bom recorte, tanto cronológico quanto autoral e também de semântica. Bia? Tá certo, obrigada, Nathan. Acho que é um pouco disso mesmo, Bia, de que eu entendo a sua colocação de quando você menciona a dimensão metafísica, né, dessa condição desejante, de você querer suprimir você querer exprimir isso enquanto algo que não é passível de ser condicionado a um espaço ou a uma prática. Eu entendo perfeitamente. Acho que no caso da Butler, eu acho que ela está mais ligada a pensar isso enquanto um efeito do discurso. Por isso que eu me refiro mais à questão da discursividade dessa premissa. Viu? Ô, Fernando, certo, obrigado. Fazer a minha última contribuição aqui. Que eu li o que Danilo escreveu aqui e concordo muito com o que ele disse, de que o aspecto legal sem política pública tem pouca eficiência. E é verdade, porque se você for analisar, por exemplo, o processo de racismo no Brasil, e essa não é uma análise minha, é uma análise de Barroso, o ministro do STF, que eu tinha lido, e é bem verdade. O Brasil passou 400 anos vivendo basicamente pelos negros, na maioria vindo de Angola. Chegaram cerca de 5 milhões de negros africanos, segundo escreve Laurentino Gomes, e aí ele passou os 100 anos seguintes não reconhecem, como se não houvesse racismo. Acho que de 1900 até quase 2000 aconteceu isso. De 2000 para cá, acho que nas últimas 2 décadas, aí sim o diagnóstico foi feito,
as políticas públicas elas foram colocadas em prática, e não só isso, começou também um combate ao humor negro, né, que na verdade que o pessoal fala que é uma questão de simpatia, quando na verdade é um racismo com sinal trocado, né? E aí eu acho que para o homossexualismo e para a homofobia, na verdade, acho que deveria acontecer a mesma coisa. Assim. Primeiro tem que se fazer o diagnóstico de que há um problema, né? Como foi feito, acho que nas últimas 2 décadas, principalmente pelos partidos progressistas e assim que mobilizaram essa situação, e também pelo próprio movimento negro, de que há o problema. Então, antes de se fazer qualquer tipo de ação legal que é realmente necessária, tem que se fazer um diagnóstico correto e as políticas públicas de afirmação e etc. Acho que é por aí também, concordo com ele. Eu acho que nós só temos, no caso da homofobia, né, como você comenta, infelizmente, diferentemente do racismo, de que para o racismo não existe um argumento religioso de não proteção. Para a homofobia existe, né, porque religiosamente a gente tem uma influência evangélica, sobretudo, muito grande dentro do Congresso Nacional, e que, querendo ou não, isso influencia. Então, acho que perceber como esses discursos religiosos eles são internalizados dentro da política, André, talvez a gente consiga entender por que uma coisa avançou e uma não tanto, né? Mas eu acho que vale muito a pena, né, a gente investigar até como os projetos de lei que foram apresentados no Congresso, ou não só os projetos de lei, tá, mas outros projetos que são contrários à homofobia, né, porque o principal argumento para a não criminalização da homofobia seria que isso iria atingir quem? Líderes religiosos, pastores. E aí é onde entra aquele velho debate de liberdade religiosa, liberdade de discurso, né, etc, etc. Então, percebe que, anteriormente a tudo, nós temos um argumento religioso que impede hermeneuticamente, semanticamente, a constituição da homofobia enquanto crime. E talvez por isso que a gente não tenha alcançado uma resposta via Congresso Nacional e só, né, via STF, com todos esses problemas conceituais que você menciona. Mas eu acho que isso é algo que a gente vai precisar percorrer ainda enquanto país, que é de entender que religião e política são 2 coisas que não se misturam em termos de defesa de interesses pessoais. A gente não dá para dizer que isso vai parar de existir, porque isso vai continuar existindo em todas as esferas possíveis. Agora, em que medida essas pessoas que estão lá no Congresso irão conseguir separar uma coisa da outra, aí é algo que, de fato, acho que a gente não vai avançar muito, não. Ainda mais se a gente for levar em conta o Congresso que a gente tem e o avanço de todas essas discussões conservadoras, não? Bem, alguém poderia, por gentileza, me lembrar qual é o período de páginas da semana que vem, de leitura? Eu sei que a gente começa na página 86. A gente finaliza o capítulo? Professor, até o fim do capítulo. Até o fim, não é isso? Então, da página 86 até... João Vitor. Olha aqui. João, eu acho que existe um outro movimento humorístico, vamos dizer assim, que vem sendo feito, né, sobretudo por humoristas negros, que tem, para mim, explicado muita coisa disso que tu pergunta. Porque, por exemplo, esses humoristas, né, eles têm feito um processo hoje que é de se utilizar, de subverter essas piadas, né, que tradicionalmente, historicamente, serviram para humilhar, para rechaçar determinados grupos, né, ao contrário. Então, por exemplo, tem outro dia eu estava vendo uma reportagem de um humorista, né, eu não me lembro o nome dele agora,
que é negro, e constrói todo o seu debate em torno dessa discussão de subverter o humor para fazer piada com branco. E ele disse que ele sofre assim. Isso, Yuri Marçal, exatamente, Caio. E ele comentava que a quantidade de discursos racistas que ele recebe e das pessoas, inclusive, cogitando diversos pressupostos em torno dessa coisa do racismo reverso, é assim, surreal. Surreal. Tem uma entrevista dele que eu vi esses dias no YouTube, que é fantástica. Coloca assim lá, entrevista Yuri Marçal, que tu vai conseguir compreender um pouco disso. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa compreender que todo e qualquer discurso que fira a existência de outra pessoa, para mim, ele não é humor. Para mim, ele não é humor. Por isso que eu acho que esse movimento humorístico negro, ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Sobretudo nessa condição de questionamento de como, historicamente, o que é o riso. O riso é sempre direcionado ao que ou a quem. Sempre existiu um grupo muito específico para esse riso. E não fomos nós, pessoas brancas, não fomos nós, pessoas cis. Sempre foi determinados grupos que foram esse objeto de questão. Eu até escrevi um artigo, né, com o Jefferson, que foi um orientando meu. Ficou bem interessante esse artigo, onde a gente analisa algumas decisões do judiciário brasileiro, inclusive uma delas envolvendo o atual presidente, né, em torno desses limites desse discurso, ou dessa forma de degradar a existência da outra pessoa. Talvez eu acho que depois a gente possa conversar e eu posso te mandar esse texto para te dar uma lida. É bem isso, Danilo, né? A loira é burra, mas o loiro não. O contrário, vai ser sempre... Né? Os olhos azuis vão ser sempre sinônimo de um sex appeal, né? Diferentemente da mulher. Então, tem muitos condicionantes aí que a gente precisa pensar. Bem, a Lana fez aqui uma questão, Luísa e Rebeca estão me acompanhando. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, questionamento, reflexão? Tem essa de Alana, Luísa. Tu tá lendo comigo lá também? Tô terminando e tô pensando aqui sobre ela. Alana, eu não sei se necessariamente ela atribui... deixa eu ver se eu compreendi sua questão, tá? Se eu não compreendi, vai me avisando. Eu não acho que necessariamente ela atribui um pensar novo a essa premissa hegeliana. Eu acho que o que a Butler consegue fazer em termos de tensionamento desse argumento construído pelo Hegel, que eu acho que é importante para nós, é de que essa fratura ontológica, essa leitura ontológica do sujeito, ela precisa vir acompanhada de um olhar, de uma perspectivação que considere a diferença enquanto um elemento estruturante desse debate, entende? Porque, retomando, né, aquele debate sobre o Hegel que nós fizemos no primeiro capítulo que você menciona aqui, quem é esse sujeito hegeliano? Esse sujeito hegeliano é o homem branco, europeu, colonizador. Né? A Butler quer falar de uma outra ontologia, de uma ontologia que é fluida, de uma ontologia que é deslocada desse lugar instituído pelo Hegel
mas que precisa desse argumento dialético presente na obra hegeliana para cogitar esses trânsitos, compreende? Entre essas identidades, esses corpos, esses sujeitos, essas existências. Então, acho que a Butler, ela consegue, a partir do pensamento hegeliano, Alana, traduzir, não necessariamente eu acho que seja uma nova, mas ela consegue cogitar uma feição distinta a esse sujeito descrito ontologicamente. Eu não sei se é basicamente isso que você quis, né, me perguntar, e se eu respondi sua questão, ou se eu estou falando outra coisa totalmente distinta do que você gostaria de saber. É isso mesmo? Mas eu acho que é importante a gente pensar um pouco disso, né, de que a perspectivação da Butler em torno dessa ontologia, né, ligada às identidades, ela sempre se dá no trânsito da diferença e não no trânsito da dominação do outro que o Hegel institui, percebe? Eu acho que é um pouco disso. Bem, acho que ela não comentou aqui que é mais ou menos isso. Por nada, minha querida. Então, semana que vem, quem são as duas pessoas, pessoal, que irão apresentar semana que vem? Vitor e Luísa. Eu e Luísa. Sim. Vitor e Luísa. Perfeito. Esse debate da semana que vem, eu acho que é um debate menos denso do que essa parte de hoje, porque é onde a gente vai se aproximar de alguns conceitos mais específicos dela, né? De corpo, performatividade, e que estão mais, né, digamos assim, mais mastigados. Obrigado a todos, todas e todos que estiveram por aqui hoje. Semana que vem, novamente, nós nos encontramos.